Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim! Então peguem a apostila, abram no capítulo 1 de língua portuguesa, que vai começar lá na página 2 e na página 3. Esse capítulo 1 de língua portuguesa se chama Que bicho é esse? Né? E nesse capítulo, que também tem uma pergunta aí, que bicho é esse? A gente vai tratar sobre o gênero textual, curiosidades científicas, e a gente vai estudar também, aliás, relembrar a sílaba do Gá, Gogu, e a gente vai ver que dentro da sílaba do G, né, a gente tem também outros dois amigos, que é o GG, tá bom? Mas para iniciar aí, para abrir esse capítulo 1, a gente tem sempre as nossas bolinhas que a gente conversa em relação à imagem, né, de abertura de capítulo. E aí a gente observando aqui a imagem, a gente tem a primeira bolinha que pergunta assim, ó, quais são os animais que aparecem na imagem? Então responde aí pro adulto, como que é o nome desses bichinhos? Fácil, né? Segunda bolinha. Você conhece alguma curiosidade sobre esses bichinhos? Sim ou não? Última bolinha. Quais outros animais você conhece sem ser esses daqui? Fácil, né? Primeiro ano. Então responde aí para o adulto que está com você e depois a gente confere na nossa correção. Aí, primeiro ano, na página 4 e 9, a gente começa aí falando sobre o gênero textual que a gente vai aprender nessa apostila, que são as curiosidades científicas, certo? Então, no texto 1, a gente tem o título assim, ó. Você sabia que o focinho comprido e a língua pegajosa do tamanduá-bandeira fazem com que ele pareça um aspirador? Então, a gente nota aí sobre esse texto, essa tipologia textual, curiosidades científicas, que uma das características desse texto é chamar a nossa atenção, né, com um título que na verdade é uma pergunta, né? Ele tem um título bem interessante que desperta a nossa curiosidade. Então, nesse texto 1 que está falando que o focinho do tamanduá faz com que ele pareça um aspirador, está falando assim o texto, ó. O tamanduá-bandeira é um animal muito engraçado, que não tem dentes e se alimenta de formigas, cupins e larvas de besouro. Ele passeia com seu longo focinho voltado para o chão, procurando alimento. E assim o seu olfato, ou seja, né, pelo trabalho que o nariz dele faz, o leva diretamente ao alvo. Então, ele cava a terra com as suas garras e põe o focinho no buraco. Seu focinho comprido e a sua língua pegajosa fazem com que ele pareça um aspirador de pó. As garras dele são potentes armas de defesa contra os seus predadores, e a sua força deu até origem à expressão popular, abraço de tamanduá. Olha só, quem diria que o tamanduá é tão forte assim, né, primeiro ano? O tamanduá-bandeira é um animal ameaçado de extinção. Isso significa que, se nada for feito, em breve, essa espécie de animal não existirá mais. Você sabe por que isso acontece? É porque o seu habitat natural tem sido continuamente destruído. Esse texto foi especialmente produzido pela autora para esta obra. Então, esse textinho foi feito, o textinho 1 foi feito especialmente para a nossa apostila. E aqui está falando, né, as características do tamanduá, que ele tem o focinho grande, que o olfato dele é muito bom, que ele consegue sentir o cheiro, né, das formigas, cupins e larvas de besouro, e aí ele vai seguindo o cheiro desses insetos até chegar neles mesmo. E aí com o focinho grande ele consegue colocar o narizinho lá no buraco onde tá esses bichinhos, e com a língua grande ele consegue comer esses bichinhos. Fala que o tamanduá ele é bem forte, né, embora não pareça, e fala assim também
que eles têm poucos tamanduás bandeira na natureza. Por quê? Porque o lugar onde ele mora, que é na natureza, tem sido destruído, né, primeiro ano. E aí, mais uma vez, além de matar a nossa curiosidade, né, o texto que fala por que ele parece um aspirador de pó, que é por causa do focinho, também fala que a gente tem que cuidar desse bichinho e da onde ele mora, senão ele vai ter algum tempo aí que não vai existir mais tamanduá na natureza. Agora, primeiro ano, o texto 2 fala-se assim, ó, novamente com uma pergunta. Como se explica a rivalidade entre os cães e gatos? E aí? A gente sabe que é uma pergunta, primeiro ano, por causa desse sinal gráfico, a gente vai falar, desse sinal que se chama interrogação. Quando tiver esse sinal, a interrogação, isso é uma pergunta, tá bom? Aqui também, ó, tem uma pergunta porque tem o sinal de interrogação, fechou? E aí, primeiro ano, como se explica a rivalidade que tem entre os cães e gatos? Vamos descobrir? Olha só, o mais provável é que ela tenha origem no instinto de caça dos cachorros, que antes de serem domesticados, antes dos cachorros serem cachorros que ficam na nossa casa, eles viviam na natureza, né? E eles precisavam capturar presas para se alimentar. A reação dos gatos ao encontrar um cachorro, visto como um animal estranho a seu território e uma potencial ameaça, reforçaria ainda mais essa relação pouco amistosa, né? Ao se arrepiar e sair correndo, o gato age como presa e estimula o comportamento de caça dos cães. Essa seria a hipótese, ou seja, essa seria a ideia que mais se aproxima de uma definição científica, afirma o veterinário Mauro Landsman, especialista em comportamento animal. Apesar dessa histórica diferença ser tão explorada em filmes infantis e desenhos animados, não é impossível que os cachorros e os gatos dividam a mesma casa em harmonia, mas para isso é importante que ambos, ou seja, os dois, né, tanto o cachorro como o gato, passem por um processo de socialização, aceitando a ideia de que precisarão morar juntos e que não são necessariamente inimigos. O ideal é estimular a boa convivência desde cedo entre o cachorro e o gato. Os especialistas afirmam que o entendimento dará mais certo se eles começarem a se relacionar entre os 2 e 4 meses de idade. E aqui a gente tem o link, né, da onde foi tirado esse texto, essa curiosidade científica. Nesse texto, primeiro ano, fala-se assim, então, que antigamente os cachorros não eram domesticados, né? Então eles precisavam sair na natureza e caçar o que comer, certo? A mesma coisa em relação aos gatos. Só que quando os cachorros iam para o território onde moravam os gatos, como eles não se conviviam, gato quando vê gente estranha, quando vê coisa estranha, ele se assusta, fica todo arrepiado e foge correndo, né? E no momento que o gato foge correndo, isso estimula, né? Deixa o cachorro assim mais atento, com vontade de pegar o gato. E isso é uma das hipóteses, é uma das ideias que fazem com que a gente pense que o cachorro e o gato não se dê bem. Mas o texto ainda fala que é possível sim o gato e o cachorro se dar bem, né? Contanto que eles convivam desde pequenos juntos, né? Na mesma casa, se socializem, ou seja, possam brincar, né? Os donos têm que fazer com que isso aconteça, com que eles convivam, para que o ambiente na casinha onde eles moram fique bom, né? E a gente sabe sim que existe sim gato e cachorro que se dá muito bem, certo? E a gente sabe disso, o veterinário aqui até falou que pode sim acontecer isso, dos gatos e cachorros se darem bem sim, fechou? Então é isso que fala tanto no texto 1, né? Que fala do
por que o tamanduá bandeira pode ser considerado um aspiradorzinho de pó e por que a gente acha que o cachorro e o gato não se dão bem. Fechou? Aí, primeiro ano, na página 6, fala assim, ó. O texto 1 apresenta uma curiosidade sobre o rabo do tamanduá, sobre o cerrado onde vive o tamanduá ou sobre o focinho e a língua do tamanduá? Fácil. Questão 2. O texto 2 apresenta uma curiosidade sobre a amizade entre o gato e o cachorro ou a rivalidade que pode ter entre os cães e gatos ou sobre os gatos e cachorros nos desenhos animados. Fácil. Teve dúvida? Volta um pouquinho na explicação. Questão 3. De que se alimentam os tamanduás? Então, lá no texto 1, falam as 3 coisas que o tamanduá gosta muito, muito, muito de comer. Quais são essas 3 coisinhas aí? Fácil, né? Questão 4. Fala assim, ó. Complete o trecho de acordo com as informações do texto 1. E esse daqui a Pro não vai colocar as palavrinhas que vocês têm que usar. Porque essa atividade aqui é uma atividade de localização. Vocês vão ter que ir lá no texto 1, procurar o parágrafo que está, certo? Essa informação e completar com as palavras faltosas. Aqui o texto está assim, ó. O tamanduá não tem, aí segue uma lacuna. E o seu, aí tem mais uma lacuna, comprido, e a sua, aí tem mais uma lacuna, pegajosa, o ajudam a se alimentar. O tamanduá tem, aí tem uma lacuna, poderosas, que são também armas de defesa contra os, aí segue a última lacuna. Fácil, primeiro ano, é só um pedacinho que tem lá no texto, né? Com as informações que a Pro falou, que a Pro leu para vocês aqui agora, a gente já sabe quais são as palavrinhas que eu tenho que encaixar aqui. Fechou? Página 7 fala assim, ó. Na questão 5, o que faziam os cachorros antes de serem domesticados? Então, o que os cachorros faziam antes da gente pegar eles para conviver com a gente na nossa casa? Ó, pensando antigamente, eles precisavam correr atrás dos gatos selvagens ou precisavam capturar as presas, né, para se alimentar lá na natureza, ou conviviam harmoniosamente com os gatos? Fácil. Questão 6. Qual é a reação dos gatos ao encontrar um cachorro? Eles ficam arrepiados e saem correndo? Ou agem como caçadores? Ou enfrentam os cachorros miando bem alto? Fácil. Questão 7. Quem é o profissional que explica a curiosidade do texto 2? É um jornalista? É um professor? Ou é um veterinário? Muito, muito, muito fácil, né? Quem é que tem propriedade aqui para falar de animal? É quem trabalha com animal. Quem é que trabalha com animal aqui? Questão 8. O que se deve fazer para que os cachorros e os gatos dividam a mesma casa em harmonia? Então, lá no texto 2, no finalzinho está falando, né? O que a gente precisa fazer para os gatos e os cachorros conviverem bem? Lá na página 8, agora sim, tem o estudo do gênero textual, curiosidades científicas, que é exatamente aqueles textinhos que a gente viu, né? A gente nota que esse tipo de texto, as curiosidades científicas, é um tipo de verbete, né, de enciclopédia, a gente pode falar assim. Só que, geralmente, o título é uma pergunta que desperta a nossa atenção. Quando a gente lê, a gente fica com vontade de saber mais sobre aquela situação, né? E é um tipo de texto, essas curiosidades científicas, é um tipo de texto que explica uma coisa surpreendente, que a gente fala assim, uau, não sabia. Só que ele explica uma coisa surpreendente, primeiro ano, por meio de fatos científicos, né? Uma coisa que já foi estudada pela ciência.
Só que, diferente dos verbetes de enciclopédia, essas curiosidades científicas explicam as coisas pra gente, né, os fatos científicos, de um jeito mais fácil da gente entender, né, e de matar a nossa curiosidade. Fechou? Esse gênero textual é muito, muito, muito fácil, né? Aí, primeiro ano, sobre o que a Pro falou, sobre o que vocês viram, está falando assim, ó, estudo do gênero textual, curiosidades científicas. Analise os títulos de cada texto e neles aparecem sinais que não são letras. Marque esses sinais com lápis vermelho. Então, lá na página 4 e 5, onde está o texto 1 e o texto 2, vai aparecer aquele sinal que a Pro falou que representa uma pergunta. Vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e fazer um círculo nesse sinal, certo? Fácil, tanto no texto 1 como no texto 2. E aí, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, fechou? E aí, no texto, na questão 1, fala assim, ó. Os títulos dos textos são uma pergunta, né, aquele sinal que tem lá no texto, no título do texto. Faz o título virar uma pergunta, uma piada ou uma resposta? Fácil. Questão 2. Esses textos foram escritos para quê? Para quem, né? Para os alunos e alunas do primeiro ano apenas? Ou para os alunos que estudam ciências? Ou para as pessoas em geral que quiserem saber sobre o assunto? Muito, muito, muito fácil. Questão 3. Em qual dos textos a explicação é dada por uma autoridade no assunto? Então, qual do texto, né? Se é o texto 1 ou o texto 2, que fala a explicação do veterinário Mauro? É o texto que fala sobre o tamanduá bandeira ou o texto que fala sobre os cães e gatos? Aqui já dá uma dica, super dica para vocês, né? A imagem. Página 9, fala-se assim, ó, no texto 2, a expressão o mais provável significa o quê? Que seria assim, ó, o mais possível ou mais difícil? Fácil, né, primeiro ano? Quando a prof fala assim, olha, o mais provável é que você que estudou tire nota azul. E aí, seria o mais possível ou mais difícil? Fácil, fácil, fácil. Questão 5. Leia a frase. A frase é assim, ó. Essa seria a hipótese que mais se aproxima de uma definição científica. Quando a Pro leu o texto, se não me falha a memória, que eu tenho quase certeza, eu falei o que significava hipótese. E aí? O que se entende por hipótese? Que é uma história, uma ideia ou uma definição? Essa foto aqui do lado já responde, né? Quando a gente vê uma imagem aqui, ó, de uma pessoa que tá logo acima da cabeça, uma lâmpada, significa o quê? Que ela teve uma história, uma ideia ou uma definição? Fácil. Questão 6. Os textos chamam a atenção dos leitores por meio de quê? Ó, de uma pergunta engraçada, de uma curiosidade do mundo científico ou de uma história mágica? Fácil, 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 né? É até, inclusive, o título do gênero textual estudado. Fácil. Questão 7. Os textos procuram explicar uma curiosidade científica ou contar como vivem os animais ou ensinar sobre a vida dos animais ameaçados de extinção? Fácil, né, primeiro ano? Será que todas as curiosidades científicas são só de animais? Pensando nisso, você já descarta duas dessas perguntinhas aí, dessas respostas. Fechou? E aí, logo abaixo está falando pra gente, né, a explicação do que é um texto
de curiosidades científicas. Olha só, o texto de curiosidades científicas procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível para explicar algumas curiosidades às pessoas em geral, né? Qualquer pessoa que queira saber. Na maioria das vezes, o seu título é uma pergunta, é exatamente o que a Pro falou, né? Esses tipos de texto. Tem o título uma pergunta que tenta chamar a nossa atenção. É um texto que explica algo incrível, né? Mas por meio de fatos científicos, ou seja, que já foi explicado pela ciência, só que de um jeito muito fácil de se entender. Fechou? Fácil, fácil, fácil. E aí, na última página, fala assim no E Você o que acha na questão 1, que eu quero ver se vocês sabem essa. Ó. Como é possível identificar um animal vendo apenas uma parte da fotografia dele? E aí, primeiro ano, como vocês acham que isso é possível? A gente identificar um animal só vendo um pedacinho do corpinho dele? Fácil, né, primeiro ano? Questão 2, mais fácil ainda. Observe as imagens e responda, né? Quais são os animais ocultos? Fácil. Aqui vocês vão fazer exatamente o que está falando aqui na questão 1. Vocês vão olhar um pedacinho do corpo do animal e me falar que animal que é. Fechou? É isso, primeiro ano. A tarefa de hoje está muito fácil. Aliás, esse capítulo 1 de língua portuguesa da apostila 4 está, de modo geral, muito fácil, né? A Pro, então, vai dar um tempinho para vocês verem o vídeo e depois a gente corrige. Fechou? Teve dúvida? Pode chamar a Pro. Tchau, primeiro ano. Até daqui a pouco, então.